Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. E Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. Hoje a presença é de um representante do setor econômico e estratégico no Espírito Santo, principalmente por causa do impacto social que ele representa na oportunidade de emprego e renda. Eu me refiro à indústria de massa alimentícia do Estado do Espírito Santo, que é representada pelo diretor do seu sindicato, do Sindimassas, que é o Gabriel Muniz, com quem nós passamos a conversar agora. Gabriel, é o sindicato que representa a indústria de massas alimentícias, ele representa um contingente grande de empresas, embora seja pouco o número de sindicalizados, né? Como é que está a estrutura da representatividade de vocês? Prazer em ter você aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão nos assistindo. O Sindimassas ele tem uma representatividade muito interessante, porém hoje de associados nós temos 28 apenas empresas associadas, né? Mas a gente tem uma relevância muito forte para o Estado, né? Principalmente na questão de empregos, né? E renda. É um setor que emprega mais mulheres do que homens, né? São 1.700 funcionários, né? Pessoas empregadas pelo setor. Né, e é bem distribuído, são 37 municípios que têm empresas do setor também, né, a maior parte são micro e pequenas empresas, então a gente é um setor bem relevante e apesar dessa baixa aderência aí da associativista. O que você acha, Gabriel, que decorre disso? É desconhecimento da pessoa, da vantagem, do poder, do associativismo, porque uma empresa associada a um sindicato está muito mais forte, digamos assim, forte politicamente representada. Eu acho que existe um preconceito, né, com relação aos sindicatos e muitos ainda têm esse preconceito, infelizmente. Confundir laboral com patronal? Também um pouco isso, né, deixar claro, né, que o nosso sindicato é o sindicato patronal, né, das empresas, das indústrias de massa alimentícia do Estado do Espírito Santo. Então, mas há uma questão de preconceito, eu não sei se é só sobre isso ou se há alguma coisa além disso, mas eu acredito que tem sim algum preconceito, porque as pessoas acham interessante, mas na hora de aderir, de querer estar participando realmente, não fazem não fazem aderência, né? Não estão junto, né? Uhum. A consciência associativista é um dado muito importante em toda a sociedade desenvolvida, né? Toda sociedade desenvolvida tem um componente de uma alta cultura associativista, que traduz muita consciência política do empreendedor, né? Que é uma palavra melhor do que patrão, né? Com certeza. Né? Na verdade, o associativismo traz força para o setor, né? Uhum. Então, quanto mais você tem força ali, quanto mais você tem representatividade, melhor você pedir alguma coisa, vamos colocar... está solicitando alguma coisa perante uma entidade maior, né, para o governo, o Estado, enfim, né, um setor está pedindo que uma empresa apenas está necessitando daquilo. De repente a empresa está necessitando, mas o setor apoia aquela empresa. Então a empresa ganha força, o setor ganha força, o associativismo é fundamental no meio empresarial e como você mesmo falou, Eustáquio, eu acho que na vida política, né, na sociedade como um todo, eu acho que associativismo é fundamental. Agora, é interessante o seguinte, você falou a respeito de 28 de 147 empresas são associadas. Você sabe até que pelos padrões da Confederação Nacional de Indústria, ele representa uma representação, ele tem uma representação expressiva que corresponde a quase 20% do universo. Sim. Do ponto de vista de representação política, ele é expressivo. Sim, nós temos empresas bem interessantes na nossa associação, nosso sindicato, né? Que tem uma representatividade interessante também, né? Apesar de que a maior parte são micro e pequenas empresas, né, no total. Essa é a função social relevante, né? Porque na medida que se esparrama por microempresa, você gera... A microempresa no Brasil, eu acho que ela a micro e a pequena e média empresa no Brasil representa certamente mais de 70% a 80% dos empregos gerados. Então ela tem uma função social relevante para além de... Merecia até um tratamento tributário mais
mais benevolente, né? Não, pela concordo. função social. Sim, sem dúvida, eu acho que sim. Porque o governo costuma ser um sócio perverso aí, né? Verdade. Ele entra no lucro, no imposto. Vou fazer uma perguntinha para você que não está no script. Você sabe que, não sei se o seu setor é assim, quase todos os setores que eu entrevisto, os empreendedores trocariam todo o lucro por metade do imposto que paga. Você trocaria também? Eu acho que sim. Então, você vê o tamanho do sócio que vocês têm. É um sócio grande, realmente. Não, o grande, mas não comparece com prejuízo, né? Não. Se você tiver prejuízo, é seu. É isso aí. Se tiver Exatamente. lucro, ele vai morder. Exatamente. Então, nós estamos falando aí de, você falou 1.700 postos de trabalho. 1.724 para ser mais Isso aí nas 147 empresas, né? 147. Não só nas sindicalizadas, Isso, não. em todas as empresas, exato, no contexto total. Agora tem uma concentração também, porque você tem os nomes, as marcas grandes aí, Boaz, por exemplo. O Boaz Alimentos faz parte dos nossos associados, né? Nós temos outras empresas muito interessantes também, né? Empresas relevantes e que têm participação não só no mercado estadual, mas também fora do estado, né? Nós temos a Vigone Alimentos, tem a Lecker, tem a Trigomais, Segredo do Trigo, Bom Biscoito, né? São várias empresas ali, Biscoitos Évila, enfim, Keb, são muitas empresas interessantes aqui no estado que a maior parte do público conhece de alguma maneira, eu acredito, os produtos, né? E são bem competentes no que fazem. Ô Gabriel, tem uma questão que a gente está percebendo que é meio transversal a todo o setor produtivo, é a questão da mão de obra. Como é que vocês estão lidando com isso? Tem disponibilidade? Tem facilidade? Como é que vocês estão lidando com isso? A mão de obra hoje é um desafio para todos nós, né, empreendedores, né? E eu acho que é um desafio que tem que ser vencido, né? A gente tem que estar pensando em maneiras de como que a gente vai vencer esse desafio, né? Eu já vejo várias novas possibilidades surgindo. Eu, particularmente, sou a favor de incentivos, né, em todo o setor de produção, porém, realmente tem sido difícil conseguir mão de obra hoje. E quanto mais, assim, menos especializada, pior ainda. Especializada também é difícil, menos especializada também é muito difícil, é até mais difícil. Você acha que isso vai conduzir para uma adoção de capital intensivo, tipo investir mais em automação, mecanização, procedimentos que dispensem o concurso do trabalho humano? Eu acredito que sim, mas eu acredito que isso tem que ser um movimento natural já da indústria, né? A indústria ela tem que buscar essa questão da automação. E aí eu vou entrar até num tema polêmico aqui, que eu acho que o governo, né, e as formas como a gente tem hoje de financiamento, elas não beneficiam o empresário, o empreendedor que quer realmente estar investindo em máquinas, em modernidade. É uma dificuldade isso, né? Você não tem linhas de financiamento interessantes, já houve no passado, então não há hoje, não há uma política de incentivo às indústrias estarem se melhorando, né, suas máquinas, a sua produtividade. Isso reflete no cenário nacional, né? A indústria nacionalmente ela não vem crescendo. Nos últimos anos ela tem crescido muito pouco, né? Quase zero, né? Então, e é justamente por isso, né? E a indústria ela traz uma série de benefícios para a sociedade. Junto com a indústria vem os serviços, né? Todos os serviços, vem também a parte de comércio, enfim, tudo cresce junto com a indústria. Então, eu acho que tem que ser olhado com mais carinho esse setor que atualmente não está deixando um pouquinho a desejar, está deixando de lado. E o custo de financiamento de capital para vocês, como é que é? Como é que ainda isso? Tem isso, né? Hoje a gente está com uma taxa de juros absurda, é uma outra coisa que tem que ser levada em conta. E custo de financiamento absurdo, custo de empreender muito absurdo, muito alto, fora de qualquer padrão razoável, né? Então, realmente tem que ser um herói aí para você querer investir num cenário desse. É um cenário de uma certa incerteza também, né? Uma certa... Tem setores que são bem mais sensíveis aos ciclos de retração da economia, né? A gente conhece o setor, por exemplo, o setor de modas, a gente sabe que é assim. Tem setores que são os primeiros a entrar
e os últimos a sair. Mas no caso de vocês, como se trata de alimento, e só alimento de base, né? Muito carboidrato, por sinal, né? Muita energia, por sinal. Vocês devem segurar as ondas, né? Vocês devem tranquilamente resistir melhor a essas variações de consumo ou não. Como é que é isso? Olha, o nosso setor é um setor bem diverso, né? A gente, na verdade, não é muito diverso, mas a gente tem muitos produtos diferentes, né? A gente produz biscoitos, macarrão, pães industriais, né? E aí você tem diversas linhas de produtos dentro dessa linha de produções, né? Dessas linhas de produções. Desde de biscoitos mais saudáveis, pães mais saudáveis ou pães de um consumo mais popular, biscoitos de consumo mais popular. Então tem muita variedade de produtos, né? Então, não, acho que o setor sim, ele sofre sim com essas variações, porque tem muitos produtos que sofrem com isso, né? Então, quando você ainda tem produtos mais artesanais, você agrega mais valor àqueles produtos também, né? Com certeza aquele produto não é tão popular, né? Então, acaba sofrendo também com as variações na economia, com essas oscilações. E o que você considera assim, que hoje são fatores restritivos? Vocês têm normas rígidas, vocês têm imposições legais, vocês têm, além dessa indisponibilidade da mão de obra e do custo de capital, que já bastaria, né? Mas vocês têm mais fatores restritivos para a atividade de vocês? A indústria hoje ela é muito exigida, né? Então a gente tem, além dos órgãos fiscalizadores, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Meio Ambiente, né? A gente também tem a questão da própria concorrência, tem concorrência entre os estados, né? O próprio imposto, né? Cada vez mais leis sendo surgindo com relação à mão de obra, como a questão agora de que é necessário você ter uns exames, né? De psicólogos, né? Então, tudo está mudando, né? Tudo mudando e são desafios que a gente tem que estar vencendo. Essa questão, inclusive, dessa guerra tributária, eu acredito que a reforma melhora, né? Hoje existem muitos incentivos, todos os estados dão um pouco de incentivo para todas as suas indústrias e acabam restringindo um pouco o mercado ou dificultando a entrada de outras naquele mercado, né? E isso é geral, né? Todos os estados fazem isso, não é uma regra única para um ou para outro estado, todos fazem isso porque tem que se proteger de alguma forma, né? Para conseguir que seu parque industrial consiga se desenvolver e não seja engolido pelos outros. Então, são desafios que a gente tem que estar sempre passando por cima deles, né? E melhorando com relação a isso. Gabriel, quero agradecer a sua presença aqui e esses esclarecimentos que você oferece para nós a respeito do seu setor. É bom ter a oportunidade de mostrar um pouco cada segmento que tem uma função social relevante aqui no Estado. Grato pela sua presença. Eu que agradeço o convite e por estar aqui, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Presença hoje do diretor do Sindimassa, vice-presidente do Sindimassa, Sindicato das Indústrias de Massas Alimentícias do Estado do Espírito Santo, Gabriel Muniz. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. E Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.